Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e que você seja abençoado pelo Senhor com essa palavra que nós temos para você hoje, para o seu coração, para a igreja, para aquele que nos assistem através do YouTube, através do WhatsApp. Que bom é estar com vocês mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus. Hoje o texto que eu escolhi é 1 Coríntios, capítulo 1, que vai do verso 1 até o verso 11, onde Paulo vai falar sobre a prática do consolo. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque nós vivemos dias tão terríveis, meus irmãos, não só por causa da pandemia, mas por problemas doutrinários, por falta de amizade, por falta de carinho, de afeto de muitas pessoas. Nós vivemos um tempo onde o mal impera. São tempos maus, conforme o apóstolo Paulo fala em uma outra carta. Nós vivemos dias maus e precisamos ter consciência desses dias que nós estamos vivendo. Por isso que eu escolhi falar sobre a prática do consolo. Deus espera de você, de mim, de todos nós, que nós sejamos consoladores, que nós possamos ter uma palavra de encorajamento, de vida, de renovação espiritual, de libertação para aquelas pessoas que estão enfrentando tribulações nas suas vidas. Então, como experimentar o consolo de Deus? Essa é a grande pergunta quando a gente fala sobre a prática do consolo. Como experimentar o consolo de Deus? Para exemplificar aqui o poder consolador de Deus, Paulo conta sobre uma tribulação que ele teve na Ásia. E nesse contexto eu queria falar 4 coisas, 4 ensinos, 4 ensinamentos, 4 lições que Paulo nos dá para sermos consoladores e para nos ajudar uns aos outros, porque nós devemos ser promotores da paz, pessoas do bem, pessoas que possam ajudar uns aos outros. Então que você receba essa palavra através da minha fala, da minha boca, mas que ela vá direto ao seu coração, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, todo serviço para Deus é acompanhado de muita tribulação. Não há como, meus irmãos, quem está no ministério, e Paulo viveu muito bem isso com a igreja de Corinto, estando no ministério, nós vamos sofrer. E Paulo aqui não estava num resort, num spa, num balneário. Não, Paulo estava pregando o evangelho, cumprindo a sua vocação ministerial. E ele sofreu porque a tribulação é algo inseparável da obra de Deus. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ser odiados pelo mundo. Não adianta, gente. Essa é a grande verdade. Você se converte e aí você vai experimentar a inimizade do mundo. E aí quem é amigo de Deus, muitas vezes vai passar por muitas tribulações. Uns bastante, outros poucos, outros mais ou menos, mas vai passar. Então a tribulação ou tribulações são permitidas e controladas por Deus, mas jamais nós estaremos imunes a ela. É como o coronavírus, ainda não existe uma vacina. Nós não temos a vacina contra as tribulações, mas sabemos que no trabalho de Deus nós vamos ser acompanhados de muita tribulação. Precisamos ter consciência disso. Segundo lugar, é importante nós também sabermos que na prática do consolo, Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. Quem somos nós? Que poder que nós temos para suportar muitas vezes tribulações que nos advêm no trabalho, que enfrentamos na escola, que enfrentamos nos nossos momentos de lazer, na família, na igreja. São muitos momentos em que nós temos que suportar as tribulações. Paulo fala aqui que o seu sofrimento foi maior do que as suas capacidades humanas de resistir, e a ponto de levá-lo a achar que ele iria morrer. Versículo 8 diz isso. Contudo, quando a nossa força se esvai, prestem bem atenção nisso,
o poder de Deus entra em ação, versículo 9. Atente para esses dois versículos. Ao morrermos para o ego, e quando chegamos ao limite da nossa fraqueza, o poder da ressurreição de Deus começa a operar. Por isso Paulo dizia, eu quero conhecer o poder da ressurreição e os seus sofrimentos. Paulo abriu seu coração em Filipenses 3,10. O poder de Deus capacita o crente a suportar qualquer tipo de intensidade de tribulação. Deus caminha conosco, Deus é nosso amigo, Jesus é o nosso companheiro fiel. Nós não precisamos temer nada. Deus não vai dar tribulação que nós não possamos suportar. Muitas vezes nós vamos cair, muitas vezes nós vamos ter que ajoelhados chorar, clamar, pedir perdão e deixar o nosso pecado. A tribulação atingirá o âmago na nossa alma, mas nós sabemos que Deus está conosco. É Ele quem nos capacita nas horas de tribulação, para suportarmos a tribulação. Terceiro lugar, Deus nos livra das tribulações. Paulo diz, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Versículo 10. O verbo livrar aqui significa puxar, arrastar pelo chão, com o intuito de livrar e resgatar a pessoa do perigo. Aplica-se aqui a Deus libertando os seus santos dos perigos dessa vida. E quantos perigos nós enfrentamos na nossa vida? Quantos? É no trânsito, às vezes é um assalto, às vezes é uma doença, às vezes é um namoro rompido, um noivado rompido, um casamento rompido. Às vezes são brigas entre familiares e também mesmo na igreja. Então, Paulo vai usar o verbo aqui nos três tempos. Passado, livrou, futuro, livrará e presente, livra-nos, para mostrar o completo livramento de Deus. Em quarto e último lugar, a gente precisa entender que Deus nos livra de todas as tribulações. Algumas tribulações são específicas e nós temos que passar por elas, porque Deus permite, vontade permissiva de Deus, Ele permite isso. Mas nós precisamos também reconhecer os benefícios das tribulações. Paulo encerra falando aqui de dois benefícios nos dois últimos versículos 10 e versículo 11 principalmente, que a tribulação produz. Ele diz, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. Para quê? Para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido de muitos, por meio de muitos. Versículo 11. A tribulação aqui vai nos motivar à oração, a nos colocarmos de joelho e orarmos uns pelos outros, orarmos por aqueles que sofrem, por aqueles que estão com problemas, em situações muitas vezes que não tem solução. Então só Deus mesmo para agir com poder e graça na vida dessa pessoa. Paulo orou e os crentes oraram por ele, e Deus o livrou em resposta às orações feitas. A expressão aqui, ajudando-nos também vós, é uma palavra que retrata um grupo de trabalhadores carregando um pesado fardo, um grande fardo. Eis o poder de orar uns pelos outros. Quando oramos uns pelos outros, Deus é glorificado por meio de nossas tribulações. O livramento de Paulo da morte gerou um coro de gratidão e louvor a Deus, entoado por todos aqueles que oraram por eles. Então, concluindo, meus irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios, principalmente a segunda carta, é um manual de consolação. Nela, Deus é apresentado como o nosso único consolador. O Espírito Santo é o Pai de todas as consolações. O seu consolo é divino, sobrenatural. Ele é poderoso para confortar cada um de nós de qualquer tipo de sofrimento. Então eu queria deixar um desafio para você. Você é convidado a ser um consolador, um promotor da paz, alguém do bem, alguém que possa consolar aquele que sofre, aquele que está em situação
difícil, às vezes econômica, às vezes financeira, né? Econômico-financeira, às vezes na questão afetiva, mesmo na igreja, mesmo na família, mesmo nos empregos, aqueles que estão sem empregos nessa época de pandemia. Então convido você, que Deus tem te abençoado, tem te guardado, tem te livrado, eu convido você a ser um consolador, alguém que possa dar um tempo da sua vida, dar um tempo da sua oração em favor daqueles que estão sofrendo e que precisam ser consolados. Deus nos quer orando uns pelos outros, Deus nos quer consolando-nos uns aos outros, Deus nos quer nos amando uns aos outros, para que possamos demonstrar que somos diferentes das pessoas do mundo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e consola o nosso coração. É a nossa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós queremos ser consoladores, nós precisamos nos consolar uns aos outros. E hoje nós aprendemos essas 4 lições que Paulo bem narrou e escreveu no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículos de 1 a 11. Que o Senhor faça com que essas lições aprendidas mudem a nossa maneira de ser, para que possamos ser verdadeiros consoladores, consoladores que possam trazer alegria, paz, consolo para a vida dos nossos irmãos, para a vida dos nossos familiares, para a vida daquelas pessoas que tanto precisam do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso colega. Ajuda-nos, Pai, a sermos consoladores e ajuda-nos a usarmos a Tua palavra, para que, através da Sua palavra, a gente possa dar o consolo que cada um precisa. Ajuda-nos, Pai, consola-nos com o Teu Santo Espírito. É a nossa oração pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça de você um crente consolador. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã com os nossos seminaristas, amanhã e sexta. Beijão.